começamos a fazer a gravação. Quem é que poderia fazer a nossa prece de início, por gentileza? Tudo bem, eu faço. Então tá bom, faz, Valéria, por favor. Pai querido de amor e bondade, que a sua presença se faça entre nós, para que possamos assimilar da melhor maneira os conteúdos ministrados durante esta noite. Envolva todos aqueles que estão aqui presentes de um plano a outro. Possamos também receber a sua bênção. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a nossa telinha. Ok. Vamos compartilhar. Eu acho que é aqui. Isso. Vocês conseguem ver aí o texto? Tudo bem? Sim. Então tá. Tá ok. Ok. É aqui a página 69, mas vamos voltar lá só no início do capítulo, só para a gente se posicionar outra vez, né, com relação ao nosso foco, ao nosso conteúdo. Estamos vendo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufour, Espírito, o médium Wanderley de Oliveira, o capítulo 7º, cujo título é Sexualidade e Hipnose Coletiva. E nós temos, então, ela sempre retira de um dos livros da Codificação Espírita, no caso aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22, um trechinho pequeno, onde o V. Monod, que foi um pastor protestante, desencarnado em 1857 em Paris, na França, né? Ele repete essa orientação para nós que é fundamental. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas com poucos são os que sabem orar. Então, baseado nesse conteúdo, né, a irmã se desenvolveu para nós uma série de considerações a respeito do que seja a questão da hipnose coletiva, a questão de como que essa hipnose ela tem feito parte da nossa existência à medida que a nossa mente ela nós preferimos, né? Falar da nossa mente é falar de nós, inteligentes, seres inteligentes da criação. Que nós preferimos nos acomodar com os procedimentos coletivos de uma forma geral, né? Com aquilo que é estabelecido como o padrão, vamos falar dessa forma, sem considerar que nós somos seres espirituais num processo de aprendizado espiritual e que, por isso mesmo, o nosso futuro, após a nossa desencarnação, ele está extremamente vinculado ao que nós podemos realizar em termos de pensamentos, palavras, atos, sentimentos, né? Enquanto estamos encarnados. Então, abstraindo dessa condição espiritual e buscando pela nossa felicidade, muitas vezes nós queremos a felicidade mais rápida que demanda o menor esforço. A irmã se conduz esse conteúdo para dizer que essa hipnose coletiva ela é exatamente esse conjunto de ideias, de mentes vibrando num mesmo sentido e vão se imantando umas às outras, atingindo até a condição de uma hipnose coletiva planetária, onde os objetivos e os enfoques são todos eles tendentes a fixar o espírito à matéria, subordinando assim o processo evolutivo a uma obrigatoriedade de reflexões e de reencarnações, não diríamos punitivas, mas repetitivas sobre o processo que estamos vivenciando,
sair disso, sair dessa hipnose, então, seria fundamental. E ela fala que um dos contextos mais... Pois não? Alguém falou alguma coisa aí? Não? Beleza. Então, ela comenta conosco que uma das questões mais fundamentais sobre esse aspecto é a questão da energia sexual, a carga erótica que cada um de nós traz consigo, e que isso aí permeia, né, toda a condição humana. E na semana passada a gente viu ela levantando para nós uma série de questões que cada um de nós tem que falar para si mesmo, né, observar em si mesmo. O que você sente quando você vê um corpo que te atrai? Qual é o tipo de mente, né? Qual é o tipo de sensação que isso traz para você e como que isso deveria ser observado e trabalhado de uma forma mais equilibrada. Então, ela fala que esse turbilhão energético permeia a psicosfera do orbe inteiro. E nós somos hoje 7 bilhões e mais ou menos 500 milhões de encarnados, e temos mais uns 20 e poucos bilhões de desencarnados, todos nós envolvidos nesse mesmo contexto. Então, ela fala que essas aglomerações fluídicas, elas acabam gerando esse processo de um ecossistema geral, onde nós, por emissão e por recepção mental, acabamos ficando vinculados a isso de uma forma, na maioria dos casos, inconsciente, algumas vezes bastante consciente, mas nos entregamos de uma forma ou de outra a esse contexto. E aí, ela vai falar, como na semana passada a gente viu, a respeito dessa vida interior de cada um de nós, que deveria ser defendida. E um dos primeiros movimentos de defesa que a gente faz é contenção. Então, quando você se sente atraído, quando você se sente mexido em si mesmo sobre essas questões de atração, e tendo um pouco de conceito moral, a primeira tendência é exatamente conter. Mas ela fala que isso aí é um início, mas que não pode ficar só nisso. A ideia é aprender a exercitar o bem, porque a gente tem que fazer, na verdade, criar em nós um novo padrão mental. Não é só conter, é transformar tudo isso de uma forma mais equilibrada, mais justa e mais superior. Porque aí é que nós vamos conseguir demonstrar que nós estamos procurando nos elevar acima da matéria, começamos a vivenciar um pouco mais de espiritualidade. E esses valores morais que a gente conseguir construir e solidificar em nós é que vão dar a nós condição de uma vida espiritual mais equilibrada após a desencarnação. E aí nós vamos crescendo e nos desenvolvendo nesse contexto de sexualidade. E aí ela vai falar que muitas vezes, quando a gente tem essa intenção de atrair, a gente gera em nós mesmos uma série de emissões mentais, que ela fala de tentáculos sutis, que vão aprisionando a atenção dos outros para nós. E isso aí, de uma forma imediata, é a satisfação do desejo e da vontade de ser visto, ser, né, percebido, mas isso gera também fixações e prisões mentais que vão transformar, às vezes, a nossa vida atual e as próximas vidas mesmo, né, em situações bastante delicadas. E aí ela finaliza, né, foi onde nós paramos na semana passada, dizendo que tudo se resume à lei universal de sintonia. Então, de acordo com como nós vemos a questão física do outro, da atração ou da repulsão, é da forma como nós trazemos isso na nossa intimidade. Ou seja, nós refletimos mentalmente o que somos. E se nós conseguirmos fazer um processo de autoobservação, nós verificaremos ou perceberemos com mais clareza o tamanho desses envolvimentos.
seja na forma de pensamentos sutis, seja na forma de pensamentos de fixação, seja na forma de como nós nos comportamos diante de certas pessoas, de certas situações, e observando o nosso íntimo, nós veremos o quanto nós estamos sintonizados com aquele tipo de questão. E isso tudo, a gente, às vezes, muitas pessoas, por não ter o conhecimento espírita, elas dizem assim, mas a carne é fraca, né? A doutrina espírita explica para nós que a carne não é fraca, é o espírito que é fraco. Porque o corpo e a carne e a matéria são simplesmente um material praticamente inerte, se a gente pode falar dessa forma, do qual nós nos apropriamos para o nosso processo de aprendizado espiritual. Então, daí a necessidade de a gente perceber que somos esse ser espiritual, como ela diz aqui para nós, repleto de valores e vivências que transcendem os limites sensoriais da matéria. Essa é a grande questão nossa, de tentar objetivar esse processo de somos espíritos imortais, temos a nossa oportunidade, mergulhados na carne, de entrar em contato com as nossas inclinações ainda muito primitivas, às vezes, muito materiais, às vezes. Temos tido milhares de anos de satisfação inconsciente ou satisfação automática desses nossos desejos materiais, e hoje nós nos encontramos já numa situação meio que limite. Estamos percebendo tudo isso, estamos ansiando essa modificação desses instintos materiais, dessa satisfação material, substituindo-a por satisfações morais e espirituais. Esse é o processo. E então, aqui na sequência, que nós vamos ler agora, e eu acredito que hoje nós conseguiremos terminar esse capítulo, porque temos pouca coisa para ler. Às vezes tem pouca coisa para ler e muito para comentar, né? Então, às vezes, não acaba tão cedo, mas vamos lá. Então, ela fala que aprender a identificar-nos com essa essencialidade, essa espiritualidade íntima que somos nós, em verdade, né? Porque aí a gente vai encontrar o caminho para reeducar as tendências eróticas que todos nós temos. E olha bem o que ela fala, não é banir as tendências, não é massacrar as tendências, é reeducar as tendências. Porque, em termos de espírito imortal, as energias que nós temos, elas são sempre as mesmas. A única questão é para onde nós as direcionamos e como que nós fazemos isso. E aí ela fala, vai explicando para nós, vai dando para nós, digamos assim, a receita, né, o caminho que é, na visão espírita, o mais adequado. Torna-se imprescindível vivermos o estado de oração. Não é simplesmente uma oração em um momento, é transformar isso num estado, né, numa constância. E aí ela vai explicando um pouco mais, aprendendo a sondar o que existe para além do que os olhos podem divisar. Esse é um aprendizado espiritual. Você olha a pessoa, o que você vê? Você vê um corpo ou você vê um espírito? Você vê uma atração ou você vê, muito mais além disso, aquela característica de imortalidade que existe naquele corpo que vem até você ou para o qual você se dirige? Ela aqui, na escrita, eles erraram, né? Exupéry, né? É o Antoine de Saint-Exupéry, que é aquele escritor francês. Desculpem minha pronúncia francesa, eu não tenho nenhum domínio de francês. Nenhum. Então, naquele livro, como é que é o nome do livro? O Pequeno Príncipe, não é isso? No Pequeno Príncipe, ele fala isso aqui, ó, o essencial é invisível aos olhos. Né? O que é o essencial? O essencial é o que é verdadeiro, o que é profundo, é o que é eterno. Isso não passa pelo mundo material. Isso é invisível aos nossos olhos, né?
E só para lembrar, no Evangelho, Jesus fala, né, assim, desculpa, eu não vou conseguir citar a fonte, mas aqueles que adoram a Deus, que o adorem em espírito e em verdade, porque o reino dos céus não vem com aparências exteriores. É basicamente essa afirmativa do Exupéry aí, de uma forma, né, mais atualizada, mas é a mesma afirmativa do Evangelho. A nossa essência espiritual, ela tem que transcender o aspecto material onde nós nos encontramos, as formas que nós temos, e conseguir objetivar esse ser invisível, essa imaterialidade, né, da qual nós fazemos parte em essência. E quando o cardeal lá, o V. Munot, é o senhor Munot, que eu copiei isso aqui, ó, pastor protestante em Paris, morto em abril de 1856. Tem um site sobre personalidades do espiritismo, eu botei até aqui embaixo, espírito.org.br. Lá existem pequenas biografias ou pequenas explicações sobre todos aqueles personagens, aqueles espíritos e encarnados que participaram de alguma forma da codificação espírita. É muito interessante, porque às vezes a gente lê um nome e nem consegue fazer algum tipo de associação, né? E quando ele recomenda, na frase que nós transcrevemos acima, que a prece seja o primeiro do ato do dia, por que que ele fala isso? E aí a irmã se vai ajudando a gente, né? É porque estamos retomando o contato com o corpo após uma noite de emancipação. O sono é exatamente um exercício de desencarnação. Toda vez que nós nos abstraímos do corpo físico pelo sono, o espírito se desprende do corpo físico e vive por alguns momentos um estado de quase total, né? Não é total, senão seria desencarnação, emancipação da alma. Então, durante o sono, o espírito tem a oportunidade de viver um mundo espiritual, viver a sua realidade espiritual. E quando ele acorda, ele volta a ter contato com o corpo, a orientação é fazer a prece, e aí depois a gente vai ver como é que significa tudo isso, né? Porque nós precisamos de nos preparar na volta ao corpo para que consigamos elevarmos-nos acima das sensações e permitir a fluência dos sentimentos nobres, antes mesmo de ingressarmos no vigoroso ímã da convivência pública. Esse vigoroso ímã é a nossa hipnose coletiva. Então, antes da gente voltar para a hipnose coletiva, de voltar ao dia a dia, voltar às questões rotineiras, voltar ao automatismo das nossas atitudes, das nossas reações, das nossas ações no dia a dia, antes disso, é interessante fazermos a nossa prece exatamente para que a nossa mente, pelo menos naquele momento inicial, ela consiga carrear sentimentos nobres, pensamentos mais superiores, sentimentos mais equilibrados, para que quando a gente volte à convivência pública, a gente já volte um pouco mais preparado para ela. E ela fala que é esse o estado da mente alerta que vai nos ensejar os olhos de ver. Percebem? Então, imagina, você faz uma prece quando você acorda e isso já te sinaliza algo espiritual. Esse algo espiritual vai fazer com que você, ao entrar em contato com as pessoas outra vez, você já observe algo diferente. É o que ela está chamando, né, que o mestre chama olhos de ver. Olhos de ver é ver em espírito, é ver espiritualmente, é perceber as questões de uma forma espiritualizada. Então, ela fala, aprender a captar a essencialidade do outro é perceber-lhe os eflúvios da alma, seus medos, suas dores, seus valores, suas vibrações e necessidades. Quando a gente começar a ter esse processo, a gente vai começar a verificar isso aqui. Muito mais do que ver um corpo, é ver o que esse espírito, dono daquele corpo provisoriamente, tem na sua essência.
as emanações da sua alma, a energia que aquela alma transmite e transfere para os que estão próximos, assim como cada um de nós também transfere. Esse processo de mentação, né, que eles chamam, de emanação e de assimilação energética e espiritual, é uma condição inerente ao fato de sermos espíritos, filhos de Deus. Se estivermos como homem primitivo, ou se estivermos como espíritos puros, como cristos cósmicos ligados a Deus, ainda assim nós estaremos assimilando e emitindo energias mentais. E aí, quando nós conseguirmos fazer isso de uma forma mais equilibrada, nós vamos encontrar o mundo subjetivo do próximo. E aí a gente vai conseguir ver muito mais do que o corpo da pessoa, vamos conseguir ver mais integralmente o que é aquela criatura. Por consequência, o resultado é a sublimação dos nossos sentimentos, pela lei de correspondência vibracional, atraindo forças que vão conspirar a favor de nossos objetivos de ascensão. Porque toda vez que nós fazemos uma prece, toda vez que nós, de alguma forma, fortalecemos os nossos desejos e os nossos objetivos, quaisquer que eles sejam, nós estamos atraindo para nós aquelas energias correspondentes. Se o nosso interesse é um interesse sincero de nos melhorarmos em espírito, naturalmente, num primeiro momento ainda muito frágeis, né, nós vamos conseguir fazer essas ligações espirituais que vão se fortalecendo com o tempo. E aí, os nossos propósitos de melhoria vão se fortalecendo e nós vamos conseguir, então, começar a sair desse contexto mais próximo do mundo material, onde nós ainda nos encontramos. E aí ela fala, né? Assim como preparamos o corpo para o despertamento, igualmente devemos nos lançar ao preparo espiritual para retomar as refregas do dia. Isso é fundamental, né? De manhã, normalmente, né, não é bem o meu caso, porque eu não gosto de tomar banho de manhã cedo, mas muitas pessoas tomam banho, né? Aí depois tem toda aquela questão da higiene física que a gente faz, de colocar uma roupa, agora nem tanto, quem está no teletrabalho, mas quem, né, vai lembrar dos bons tempos, você tinha que se fazer toda uma preparação para sair, né, tomar o café da manhã, se alimentar. Então, observa bem o paralelo entre a preparação para o corpo físico, todo o cuidado com o corpo físico, seja cuidar da nossa aparência física, da nossa alimentação, da nossa roupa, né? Tudo isso. E aí, a questão que se propõe, o que é uma necessidade para nós espíritas, é fazer a mesma coisa com a questão espiritual. Ou seja, toma um banho espiritual, faça uma prece, não é? Se vista espiritualmente de luz, de energias boas, porque você vai retomar o contato com a hipnose coletiva a qual nós estamos todos vinculados ainda. E aí, a irmã se diz o seguinte, a essa atitude de se preparar espiritualmente para retomar o seu dia, chamamos de interrupção do fluxo condicionado da vida mental. Ou seja, nossa mente, ela age e reage segundo, em geral, lógico, né? Segundo a pragmática do meio onde nós estamos. E se nós nunca prestarmos atenção em nós mesmos, nós estaremos sempre vivendo esse fluxo condicionado da vida mental. Hoje já nem tanto, mas eu me lembro muito bem que alguns anos atrás, no nosso local de trabalho, e cada um de nós que trabalha ou que trabalhou, né, em algum lugar com mais pessoas, você vai se lembrar disso naturalmente. Observa, você chega na segunda-feira de manhã no seu local de trabalho, você vai observar que as conversas são relativas, eram na época, né, ao que viu na televisão no domingo à noite, aos resultados dos esportes e outras coisas mais. Às vezes um grande crime, uma grande violência, um grande acontecimento e tal. Aí quando chega na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, o processo é o mesmo.
A gente se reencontra e reflete, né? Simplesmente repete aquilo que tem visto e que tem ouvido. Atualmente, então, com essas mídias digitais, isso é instantâneo e contínuo, praticamente. É isso que ela fala de fluxo condicionado da vida mental. A gente se condicionou a isso. E, curiosamente, experimenta, se você tem o hábito, por exemplo, antigamente era de ver televisão, né? Hoje em dia já nem tanto mais, mas se você tem o hábito de ficar com essa maravilha tecnológica aqui na mão o tempo todo, porque ela faz parte do seu trabalho, faz parte de qualquer coisa, né? Mas quando você não tiver a necessidade de usá-lo, experimenta desligá-lo. Experimenta ficar meia hora, 1 hora, 2 horas sem ele por perto. Ou seja, você interrompe o fluxo da vida mental ao qual você está vinculado continuamente. E aí você vai perceber um vazio enorme dentro de você. Por quê? Porque nós não nos preparamos para esse despertamento. Nós não temos a habilidade já desenvolvida em nós mesmos de termos tempo livre e sermos espiritualmente ativos nesses tempos livres. Tendo o tempo livre, nós vamos nos dirigir àqueles anseios que são nossos mecanismos mais naturais de ser. Percebe como é que funciona? Então, assim, repensar a nossa atitude do dia a dia, preparar espiritualmente para o dia, tudo isso fazer com que a gente, como a irmã se continua a nos dizer, adentrar numa teia de correntes etéreas. A gente sai de um fluxo de energias rotineiras, pesadas, materiais, aprisionantes, nós diríamos. E o que é curioso, como nós estávamos citando essas questões de, no dia seguinte a gente comenta o dia anterior, a gente não percebe que a gente está aprisionado a isso. A gente está muito mais aprisionado do que parece. E aí, quando a gente começa a fazer esse trabalho de espiritualização, de se preparar todo dia de manhã para o trabalho do dia, a gente vai começando a adentrar nessas correntes etéreas, correntes espirituais, e aí a gente começa a se proteger para não se contaminar ou ser sugestionado pela força atrativa, olha só o que ela fala, hein? Desse mar de vibrações pestilenciais de ambientes coletivos. A gente pensa que isso é simplesmente uma, como é que eu posso dizer? Uma força de expressão da irmãncia. Mas não é. E eu vou contar aqui para vocês uma narrativa que o André Luiz traz num dos livros dele. Se não me falha a memória, eu estou ficando cada vez com menos memória, o livro é Os Mensageiros. Eu não sei. Depois eu vou até pesquisar e falo para vocês com mais calma. Mas eu vou contar o fato. O fato é que André Luiz e Hilário, acho que é Hilário, eles estavam se preparando para vir para a Terra em tarefa. E o mentor orientou que eles, antes de virem para a Terra, que eles passassem, e o mentor os levou, inclusive, para uma instituição lá na cidade de Nosso Lar, no plano espiritual, para que eles fossem submetidos a um processo magnético, vamos falar assim, de expansão das suas percepções espirituais. Porque quando os espíritos vêm até nós, os espíritos superiores, os espíritos bons, às vezes para auxiliar-nos com mais equilíbrio, com mais eficiência, eles precisam de conhecer a nossa realidade espiritual. E conhecer a realidade espiritual não é tão só estar diante da pessoa e ver a pessoa. Nós, encarnados, temos essa dificuldade
como a irmã se acabou de dizer, porque às vezes nós não temos essa habilidade espiritual desenvolvida de olhar para o outro com uma forma espiritualizada. Mas os espíritos superiores, quando vêm até nós, eles têm a necessidade de adentrar no nosso campo mental. Por quê? Adentrando no nosso campo mental, eles conseguem adentrar nas causas espirituais que regem o nosso momento atual, individual. Então, para isso, o André Luiz passou e o amigo dele passaram por um processo de expansão de percepções, de modo que, ao virem para a Terra, ao entrarem em contato com os encarnados, eles teriam essa capacidade para poder ajudar com mais equilíbrio. E aí eles chegam até a falar para nós, né? É por isso que, às vezes, os encarnados, querendo ajudar, desajudam. Porque, às vezes, eles querem ajudar sem saber o que está acontecendo. Não conhecem as realidades espirituais da pessoa. Às vezes, de bom coração, né, de boa vontade, querem auxiliar, mas sem conhecer a história espiritual daquela criatura, sem conhecer as causas, às vezes pretéritas, de outras reencarnações que deram origem àquele momento, não se consegue ajudar com equilíbrio, ajudar com eficiência. Bom, então o André Luiz vem para a Terra. E aí eles começam a andar pela cidade, se não nos falha a memória, do Rio de Janeiro, e ele observa, então, andando pela rua lá, na equipe espiritual, alguns prédios, vários prédios, com umas substâncias negras incrustadas nas paredes. E ele se vira para o mentor e observa, ele fala assim, puxa, mas por que isso? Eu nunca vi isso aqui, o que está acontecendo? E o mentor fala, não, agora você tem a capacidade de ver espiritualmente um pouco mais profundamente das energias mentais que fazem parte da psicosfera dos encarnados. E aí ele vai falar exatamente isso, pessoal, que aquelas substâncias, aquelas nuvens negras, eram as emanações mentais dos encarnados que estavam naqueles ambientes. Percebem? Então, muitas vezes, nós estamos em ambientes materiais, em locais, e aí é muito comum, acontece comigo, acho que acontece com qualquer outra pessoa, de você falar assim, poxa, não estou me sentindo bem nesse ambiente. Alguma coisa aqui não tá bem. Às vezes você vai para uma diversão, vai para um lugar qualquer, você sente uma energia diferente. São essas, às vezes, vibrações pestilenciais, que as emanações coletivas acabam depositando ali. E essas energias, elas têm vida. Vida momentânea, mas têm vida. E elas têm capacidade de indução. Então, é por isso que, às vezes, uma pessoa sem defesa espiritual adentra não só em certos locais, mas entra em contato com certos tipos de pessoas e acaba entrando também no modo de vida daquelas pessoas e passa a assimilar aquele modo de vida. São essas hipnoses coletivas que vão atraindo a maioria incauto, né, sem nenhum tipo de noção espiritual, e a pessoa não percebe que ela faz parte desse tipo de hipnose, de viciação. Então, a questão de começar o dia com a prece, se preparar espiritualmente, é exatamente começar a procurar, ao menos, uma ligação espiritual mais equilibrada que nos permita, ao estarmos em contato com essas teias mentais em qualquer circunstância, nós estejamos mais firmes. Não se trata simplesmente de pedir proteção espiritual, pessoal. Aqui, deixa eu deixar isso claro, né? A doutrina espírita nos esclarece bem isso. O espiritismo explica para nós que não há proteção de graça. Você obtém proteção à medida que você se protege. Porque o grande desafio é cada um de nós fazer a sua parte.
Se a gente consegue fazer isso, a gente vai naturalmente saindo e nos fortalecendo e sendo um elemento ativo, útil e prestimoso para outros que estão ao nosso redor. Porque se fosse assim, com todo respeito àqueles que ainda vibram e acreditam nesse tipo de contexto, né, bastaria que eu escrevesse umas palavrinhas, vamos falar assim, cabalísticas, né, num papel, colocasse no bolso e falasse, agora eu estou protegido. Ou, com todo respeito a quem ainda é vinculado a símbolos, né, imaginar que um símbolo qualquer que eu carregue comigo, ou que eu traga comigo, ou que eu pense nele, vai me fazer criar uma proteção espiritual ao meu redor e eu estou imune a qualquer influência. Se fosse assim, a nossa humanidade estaria num outro patamar espiritual. Mas, infelizmente, pelo próprio contexto que nós estamos vendo aqui, não funciona dessa forma. Cada um de nós vai vivenciando as energias mentais que tem, vai se identificando com os ambientes onde sintoniza e vai percebendo em si mesmo os desgastes ou as recargas de energia decorrente disso aí. E se for alguém que se observa um pouco mais, vai perceber que deve continuar ou tem que modificar esse tipo de convivência. Mas, essencialmente, preparo espiritual para a gente voltar ao dia. Tudo bem até aí? Eu estou aqui matraqueando direto. Então, se está tudo bem, vamos em frente. É bom que a gente termina logo aqui. Vamos lá. Então, ela fala assim, esse estado de oração é a alma sintonizada com o melhor de todas as pessoas. Condição interior que requer, por enquanto, muita vigilância e oração de todos nós para ser atingido. Tá vendo? O estado de oração não é um momento, é uma continuidade, é um processo. E aí precisa realmente de vigilância e de oração. Quem ora recolhe auxílio para os interesses elevados. Quem ora toma contato com o Deus interno, ativando a expansão da consciência, desatando energias de alto poder construtivo e libertador sobre todos os corpos e na psicosfera ambiente. Essa é a força, esse é o poder que cada um de nós traz consigo e que é simplesmente uma questão de vontade de fazer e começar a acontecer. E aí ela completa aqui, né? Sim? Oi, Conceição. Fala. Quando você ora para uma pessoa, né, com fé e tudo, mas a pessoa tem que estar receptiva também, né? Sim, porque sim. senão não alcança. Não é isso? Isso mesmo, Conceição. O Emmanuel, eu gosto sempre de usar esse tipo de ilustração que ele fala para nós. O certo, pessoal, é falar Emmanuel, mas eu tenho uma certa dificuldade de falar Emmanuel, então para mim é Emmanuel, aí está tudo bem. Ele fala o seguinte, a providência divina é igual ao sol. O sol nasce e espalha a sua luz para todos os corpos, né? Para toda a face do planeta, não é isso? É isso. A providência divina é a mesma coisa. Ela existe e alcança a mais ínfima das criaturas. Aí o Emmanuel fala assim, mas se você diz que quer a luz do sol e você fica dentro de uma caverna, o sol, agora é eu falando aqui do meu jeito, né? O sol não vai fazer curva para chegar lá e te iluminar lá dentro se você está fugindo dele. Entende? Então, a providência divina, o bem, o auxílio é da mesma forma. Você pode querer auxiliar. Você pode se fazer um instrumento da providência divina para outros seres, como o sol. Mas se esse outro ser, ele foge de você, ele foge da luz,
como que você vai conseguir auxiliá-lo? Ele não vai receber o auxílio, percebe? Talvez ele vai receber sementes espirituais que vão desabrochar, às vezes até em outras reencarnações, em outros momentos. Mas naquele momento, você vai fazer a sua parte, que é sempre bom que faça, né? Com isso, nós não estamos desestimulando, né? Nem desacreditando, muito ao contrário, né? As pessoas que se dedicam a fazer o bem indiferentemente, isso aí é sempre bom, mas a gente tem que ter essa noção clara de que a gente faz o bem, mas a pessoa que recebe o bem é que decide se ela quer ou não quer aquele bem. Percebe? É o sol. O sol nasce. Está todo mundo exposto. Alguns querem, outros não. Então, quem quer, vai. Quem não quer, não vai. E, aproveitando ainda que você falou, Conceição, isso me traz uma outra consideração. É que, às vezes, a gente ajuda com aquela expectativa de que a minha ajuda vai fazer diferença. É um pouco de orgulho disfarçado de bem isso aí, sabia? Não, eu estou ajudando e eu tenho, né, a pessoa vai melhorar, a minha força vai melhorar aquela pessoa. Se fosse assim, seria bom, mas não é assim que funciona. A minha força, ela existe, eu vou usá-la, mas vai depender basicamente daquela criatura em querer ou não. É exatamente isso aí. Então, o que acontece? Uma vez que a gente consiga fazer esse estado de oração, essa vigilância que a irmã se fala, então a gente estabelece em nós um estado interior de dignificação espiritual. Ou seja, eu me torno espiritualmente um ser mais ativo e mais atento e, nas palavras dela, até mais digno espiritualmente, porque eu estou me matriculando na escola do alto esforço. Então ela fala, o próximo passo é a tentativa, né, o esforço de transformar os hábitos. Percebe? Não é simplesmente o fato de orar, aquela atitude de rogativa passiva. Nesse caso aqui, é um estado de oração que nos induz ao esforço próprio para transformar os nossos maus hábitos. Porque, percebam bem, eu tenho um mau hábito. Na verdade, eu tenho milhares de maus hábitos, mas eu tenho um que é mais específico. Eu sei que ele existe e eu sei o quanto ele é forte em mim. E se eu tiver a minha consciência ativa, eu vou começar a fazer a transformação desse mau hábito. Só que o mau hábito, ele não está presente e ativo 24 horas por dia. O mau hábito, ele surge quando as circunstâncias o estimulam. Então, não é o fato de fazer uma prece de manhã cedo para que eu me sinta melhor que vai fazer com que o meu mau hábito ele simplesmente deixe de existir. Eu vou ter que estar vigilante a mim mesmo para que, quando aquele mau hábito aparecer no meu dia, eu esteja atento e faça o meu trabalho de reeducação dele. Se eu conseguir fazer isso, o tempo responderá com salutares benefícios interiores de paz, com o psiquismo livre das energias enfermiças, da hipnose coletiva, do despudor e da lascívia, tornando a mente acessível ao trânsito das inspirações e ideias saudáveis em clima de plenitude. Então, à medida que eu consigo superar um mau hábito, eu automaticamente começo a me habilitar a receber inspirações superiores. Não é que as inspirações superiores não existiam antes, é que eu estava completamente bloqueado em mim mesmo para acessá-las. A partir do momento que eu me torno mais consciente, mais ativo no meu esforço, é impressionante, gente.
você começa a vivenciar esses momentos de inspiração e de ideias, e isso te tira daquele clima anterior onde você se encontrava. Esse é o esforço de seguir adiante nessa caminhada evolutiva. Então, ela complementa, né? Portanto, inscrevamos-nos nesse curso diário da oração preparatória, tão logo despertos na carne. Faça seus cuidados fisiológicos para o despertamento sensorial, após o que amplie os cuidados com o espírito. Ou seja, acordou, né? Vai lá, toma banho, troca de roupa, toma café e tal, mas se cuida em espírito. A oração desperta forças ignoradas, que serão farta fonte de manutenção do estado de paz que carecemos ante a empreitada sobre o dinâmico mundo das percepções e dos sentidos. Somente dessa forma iluminaremos os nossos olhos para que tenhamos luz na visão do mundo que nos cerca e, segundo o divino condutor, que é o nosso Mestre Jesus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, o grande desafio nosso é exatamente esse. Percebermos que nós temos isso. E, gente, acredito que todos nós já fizemos isso pelo menos alguma vez na vida. Você consegue fazer esse trabalho espiritualizante, e você sente isso em você mesmo. O que ela está fazendo para nós é um convite para que a gente possa fazer disso uma constante em nossos caminhos. É o caminho de seguir adiante em termos espirituais, de ir adiante, né, no nosso processo evolutivo. Tá bom? Muito bem, são 20h53, temos aí alguns minutos. Eu deixaria agora à disposição. Quem quiser fazer algum comentário, né, alguma coisa que viu, do que ouviu, do que entendeu, fique à vontade. Eu estou aqui. Então, assim, se ninguém tem nada para fazer, eu sempre tenho, não adianta. Comigo eu sempre tenho novidades. Na semana passada, vocês lembram que o nosso amigo José Carlos, lá de Linhares, o meu querido Jotinha, ele falou sobre o capítulo 2 do livro Pensamento e Vida do Emmanuel, sobre a vontade. Então, só para finalizar, então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco desse item, que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui agora. É o capítulo 2, o livro é Pensamento e Vida do Emmanuel, o título é Vontade. E ele, ao final, eu só vou lá no final porque não vou ler tudo isso aqui, né? Ele fala que na vontade nós temos o controle que dirige a energia mental. Então, nós estamos falando de energias, né, da erótica, da sensualidade e tudo mais, são energias mentais. E isso tudo, através da oração, nós atingiremos uma sublimação disso. Mas a essência de tudo chama-se vontade. Então, ele fala assim, sem ela, né, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento, sem a vontade. Quando só o desejo funciona, nós acabamos passando por isso, aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Sem a vontade, a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade, porque há muitos criminosos que são extremamente inteligentes, mas sem nenhuma vontade de serem melhor. Sem a vontade, a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E sem a vontade, a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, pode cair em deplorável relaxamento. Ou seja, nós temos o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória, cada um exercendo a sua função, mas sem
a vontade direcionando, a situação toda, em termos espirituais, ela pode ser extremamente complexa para todos nós. E se as nossas reencarnações anteriores foram de dor e de sofrimento, certamente a nossa vontade andou bem relaxada lá para trás. Deixamos, né, o desejo, a inteligência, a imaginação, a memória, à mercê das ambiências e, aproveitando a orientação da Hermance, das hipnoses coletivas aos quais nós nos filiamos no passado. Hoje, cada um de nós, onde quer que esteja, está aí sendo convidado às retificações necessárias. Então, o Emmanuel fala, né? Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Desejo, inteligência, imaginação, memória, tudo isso é bom, mas só a vontade é suficientemente forte. Então, ele vai explicar para nós aqui, ao final, aquilo que a gente acha que é algo assim como a definição. Em verdade, ela, a vontade, não consegue impedir a reflexão mental. Porque o que nós estávamos falando até agora era de influenciação, assimilação e emissão mental. Isso é reflexão mental, né? Você recebe e você reenvia. A vontade não consegue impedir isso. Quando se trata de conexão entre os semelhantes, espiritualmente, o semelhante atrai o semelhante. A gente emite um desejo, emite uma energia mental específica e atrai para nós aqueles que compactuam ou que compartilham conosco daquelas situações. A vontade não consegue impedir isso. Por quê? A sintonia é a lei inderrogável, uma lei imutável, como a própria irmã se falou lá atrás, né, para nós hoje, sintonia é a lei imutável. Mas, se a vontade não pode fazer tudo isso, ela pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, o que ocorre aqui? Mesmo que nós estejamos em conexão com semelhantes para a realização dos nossos desejos, espiritualmente, às vezes, não muito recomendáveis, mesmo que estejamos extremamente sintonizados com todos eles e estejamos atraídos demais para a realização desses desejos, dessas vontades, desses interesses, né? Se a gente estiver suficientemente esclarecido, como a irmã se falou, vigilante, e nessa oração que é a busca da espiritualização, a gente consegue disciplinar-nos o suficiente e nos mantermos coesos na corrente do bem. Percebem? O Zé Carlos, meu amigo Jotinha, muito obrigado por essa lembrança da semana passada. Eu acho que ela fechou assim com chave de ouro esse estudo nosso de hoje. Não é outra forma senão a necessidade de nós disciplinarmos a nós mesmos. Alguém poderia dizer que isso é muito cruel, que isso é muito difícil, que é muito não sei o quê. Sempre tem essas situações. Atualmente, inclusive, a gente percebe em muitas pessoas uma ojeriza completa a qualquer coisa que se chame disciplina. Como se a indisciplina, a rebeldia espiritual fosse uma conquista, quando, na verdade, como nós sabemos, a indisciplina espiritual é uma derrocada, né? É uma derrota. Então, o que o Emmanuel está lembrando para a gente é exatamente isso. Se o nosso interesse é nos colocarmos como aprendizes sinceros, a vontade tem que estar presente. E lembremos-nos bem, o Emmanuel, num dos livros dele, ele vai lembrar para nós uma outra frase que a gente também lembra de vez em quando, que é muito importante, a gente repete muito ela, que a disciplina antecede a espontaneidade. Se nós queremos ser, algum dia, espontâneos no amor fraterno, espontâneos na sinceridade da nossa alma com relação à prática do bem, na relação com qualquer um dos nossos semelhantes,
Se nós queremos um dia chegar à condição de espontaneidade, nós temos que passar pela fieira da disciplina. Somente assim, depois de nos disciplinarmos, a gente vai fazendo isso, fazendo, até que chegar um ponto que a gente nem percebe mais que está fazendo. A gente começa, então, a realização do bem espontâneo, não é? Então, é isso. Aproveitando, então, o nosso final aqui do capítulo 7, finalizamos com essa colocação. Na semana que vem, começaremos o capítulo 8º, chamado Arrependimento Tardio. Vocês vejam que os temas são bastante, assim, como é que a gente pode dizer? Bastante estimulantes para nós, não é? Nivaldo? Fala, meu amigo. Olha só, você foi no ponto exatamente que eu tinha anotado aqui também, tá? Ah, é? Finalmente, do livro aí é fantástico, tá? E como é difícil a disciplina, né? Eu acho que é aí que a grande maioria está nesse planeta que tem essa dificuldade imensa de implantar a disciplina. E tem um outro livro também, muito bom, que fala sobre a vontade. Quem quiser se interessar mais, é o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis, capítulo 20, A Vontade. Também é fantástica a fala dele, tá? Na verdade, as falas espíritas, elas sempre estão conjugadas, né? Uma está complementando a outra. Muito bom isso aí. Valeu. Sim, sim. Muito obrigado, Jeff. Muito obrigado. Então é isso, né? E só para finalizar aqui a nossa lembrança de sempre, né, queridas e queridos, quando nós falamos isso, nós estamos falando de cada um de nós, né? E a gente aponta os outros, é meio habitual da nossa parte, porque ainda nós não temos essa atenção de respeito aos outros. Mas, essencialmente, é eu. Até que ponto eu consigo exercitar a minha vontade, o meu controle, a minha oração, a minha conexão espiritual todo dia. Até quando eu consigo verificar as minhas tendências e consigo fazer o esforço para superá-las. Essa é que é a grande colocação e o grande objetivo nosso, tá bom? Mais algum comentário, pessoal? Muito bem. Então, assim, não tendo, vamos encerrar por hoje o nosso momento aqui de reflexão, né? Agradecendo a todos aí pela presença, pela assistência, pela participação, pela paciência também. É sempre importante lembrar da paciência, né? E pedir aí alguém que queira, né, nos conduzir nesse momento em prece para a gente poder finalizar a nossa reunião. Obrigado, Valmir. Senhor Deus, nosso Pai, de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre querido, queremos agradecer nesse momento, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos. Pedir ao Mestre Jesus proteção e amparo para todos, pedindo proteção especial para o nosso país, para o nosso mundo, em função dessa pandemia que estamos passando. Nada acontece por acaso, é por necessidade. E pedindo ao Mestre Jesus que possamos estar aqui na próxima semana, tendo a oportunidade de estarmos junto com o nosso amigo Talvi, que hoje está aniversariando, que ele possa chegar em casa e provar um pedacinho do bolo que está aguardando. Muita paz em nossos corações, que Deus nos abençoe e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Com esta prece, nós te pedimos, então, Mestre amado, a permissão para encerrarmos os nossos estudos da noite de hoje. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, então, pessoal.